Por exemplo, se eu tivesse feito o exame, não saberia, né, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo. Deu positivo. Agora, como é que isso tudo aconteceu? Vale a pena você fazer um breve histórico. Começou domingo com uma certa indisposição e se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular. E a febre, no final da tarde, chegou a bater 38 graus. Daí eu resolvi, então, com esses sintomas, né, com o médico da presidência apontando para a contaminação pelo Covid-19, fomos fazer uma tomografia no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Horário de Brasília, o seu podcast de política semanal aqui da CNN. Eu sou Daniela Lima e faço essa empreitada todas as quintas-feiras ao lado dela, Renata Agostini. Oi, Renata. Oi, Dani. Olá a todos os nossos ouvintes do Horário de Brasília. Essa semana a gente vai se dedicar a 2 temas. Vamos começar pela notícia que mobilizou o jornalismo no Brasil e em vários países do mundo. O presidente Jair Bolsonaro, após uma série de declarações minimizando a Covid-19, testou positivo para o novo coronavírus e está em isolamento, sendo atendido por uma equipe médica 24 horas por dia, apresenta sintomas leves da doença até aqui e tem feito desse momento, Renata, uma janela para a propagação do uso da hidroxicloroquina no início da detecção, no início da confirmação da infecção por Covid-19. Isso reacendeu a discussão sobre o uso desse medicamento, não só na imprensa, mas nas redes sociais, e está aí causando um certo barulho, Alguns líderes políticos criticaram a conduta, a atitude do presidente, mas há, claro, quem defenda, a liberdade do presidente de defender o que entende que é melhor para ele e para o seu grupo. Renata, o que você tem ouvido sobre esse assunto? Dani, o que a gente viu a partir do momento em que o presidente confirmou à CNN que ele estava assim com sintomas da Covid-19 foi o presidente dar mais força a uma propaganda que ele já vinha fazendo desde o início do uso dessa substância, hidroxicloroquina, cloroquina, são variações, mas ele sempre foi um entusiasta do uso desse medicamento, usando ali a argumentação de alguns médicos, porém sabendo que não há um consenso científico em torno desse uso, desse tema, sabendo porque inclusive ele passou a dizer em suas declarações de que, apesar de não ter eficácia comprovada, ele defende e recomenda o uso da hidroxicloroquina. Ele chegou a gravar um vídeo muito feliz, sorridente, tomando ali um comprimido e dizendo exatamente isso, que não se sabe se tem efeito, mas ele confia na hidroxicloroquina e você. Estou tomando aqui a 3ª dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza, tá dando certo. Sabemos que hoje em dia existem outros remédios que podem ajudar a combater o coronavírus. Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas mais uma pessoa que está dando certo. Então, eu confio na hidroxicloroquina. E você? Foi um gestual de forma bastante propagandística nesse caso. Não tem como colocar de outra maneira. Essa polarização em torno do uso do medicamento, ela foi muito estimulada, especialmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar aqui daquela frase dele que ele falou, numa das lives que ele faz de forma rotineira. Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. Então, essa forma de debater o uso desse medicamento que se colocou acabou virando uma coisa ideologizada de forma desproporcional, porque o que a gente deveria estar debatendo é os avanços da ciência em relação ao uso desse medicamento ou não, e não é o que a gente tem visto. E aí, nesse ponto, nem eu nem Dani somos aqui especialistas médicas, mas por dever do ofício, nos últimos meses, nos dedicamos a ouvir diversos especialistas
entrevistas de forma quase diária, inclusive na CNN, para entender o que se tem de evidência. E a ciência começou a fazer o seu papel desde o início nesse caso. A gente teve no país, logo na largada, estudos autorizados para o uso de cloroquina para pacientes em estado grave. O que se colocava ali naquele momento? A gente tinha e tem uma doença que avança de forma célere, causando muitas mortes e muitas internações, né, em UTIs. E ali, não só no Brasil, mas no mundo todo, começou-se a testar diversos medicamentos já conhecidos para saber se eles tinham algum efeito para quem estava nessa condição. A cloroquina, a hidroxicloroquina, que é associada à azitromicina, são apenas alguns dos medicamentos que começaram a ser testados, inclusive com o aval da Organização Mundial de Saúde, que lançou um projeto chamado, em português, Solidariedade, né, Solidarity, um esforço global para que diversos países começassem a fazer o teste de medicamentos, além, por exemplo, da cloroquina, hidroxicloroquina, o Remdesivir, que posteriormente foi inclusive aprovado com uso emergencial pela FDA, que é a agência encarregada da autorização de medicamentos nos Estados Unidos. Há outros medicamentos que começaram a ser testados. O problema e a controvérsia é que, primeiro, estudos do uso de cloroquina em estados graves, como que a gente viu sendo iniciado no Brasil, lá no Amazonas, eles foram interrompidos porque, de fato, houve um número grande de mortes ali. E o que o presidente tem feito propaganda é do uso em estágio inicial, como uma solução para que o quadro não se agrave. E, nesse ponto, não há um consenso científico se, de fato, esse uso trará benefícios. Aí alguém pode perguntar, mas qual é o problema de tomar, né, se não funcionar? Bem, o problema é que a hidroxicloroquina, como qualquer outro medicamento, tem efeitos colaterais. E o uso irrestrito pode fazer com que algumas pessoas sejam induzidas a tomar e acabem sofrendo justamente desses efeitos colaterais. O ponto está aí. Ninguém está, obviamente, torcendo contra o uso da hidroxicloroquina ou a eficácia. Seria maravilhoso se a gente já tivesse um medicamento disponível, um medicamento razoavelmente barato, de acesso no mundo todo e que estivesse funcionando. O problema, neste momento, é que não se tem prova disso. Legal, Renata, bom histórico para a gente entender aqui um pouco o que aconteceu na última semana. A OMS interrompeu definitivamente todos os testes, os estudos com hidroxicloroquina, porque entendeu que o medicamento não reduz as taxas de mortalidade em pacientes com o novo coronavírus. É importante a gente destacar que esse estudo do Amazonas, de Manaus, que é muito criticado pelos defensores do uso da hidroxicloroquina, porque alguns pacientes que foram testados morreram mesmo em função das doses do medicamento, os pesquisadores explicam que a baixa dose da cloroquina já se sabe, segundo eles, que não tem força para combater o novo coronavírus. Então, o estudo foi feito com doses mais altas para ver se em dosagem mais alta ele teria alguma condição de combater o vírus. Isso se mostrou também ineficaz. O presidente Jair Bolsonaro não foi o único líder mundial a defender aí o uso da hidroxicloroquina. O presidente Donald Trump também fez isso. No fim de março, ele falou na hidroxicloroquina pela primeira vez e depois em abril ele estimulou o uso. Ele falou assim, o que você tem a perder? Tome. Trump ainda chegou a dizer que tomava a hidroxicloroquina como preventivo da Covid-19, o que também não tem qualquer indicação científica de que funcione. I happen to be taking it. Hidroxicloroquina? I'm taking it, hydroxychloroquine. Depois, ele parou de fazer uso do medicamento. Os Estados Unidos, inclusive, decidiram doar seu estoque de cloroquina para o Brasil. Bom, a gente ouviu aqui essa semana na CNN o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, que deixou o governo com menos de um mês no cargo, 28 dias, exatamente por conta da pressão para que a prescrição da cloroquina fosse ampliada, né? Quer dizer que o protocolo que trata da prescrição da cloroquina no Ministério da Saúde previsse o uso dela no estágio inicial da doença. Teich preferiu sair a assinar esse documento. Ele esteve aqui na CNN essa semana, falando com a gente no CNN 360, e disse que, 2 pontos. Primeiro, ressaltou todos os últimos estudos que chegaram à mesma conclusão da OMS, que a cloroquina não provoca qualquer benefício para quem está com Covid-19, não reduz a letalidade. Chamou a atenção para o fato de que, como a gente já sabe, a grande maioria das pessoas que contraem o novo coronavírus vai ter sintomas leves, muitas serão inclusive assintomáticas,
assintomáticas, né, muitas dessas pessoas, mas quando você indica a cloroquina aí no início, fica muito difícil saber, disse Taishi, explicar para as pessoas que a melhora não se deve a esse medicamento ou a outros, já que não existe aí uma indicação firme de que a cloroquina tem esse papel. A gente ouviu a doutora Nise Yamaguchi na CNN e ela defendeu o oposto, disse que tem estudos sendo feitos ainda e que é preciso acelerar mesmo a prescrição porque estamos em pandemia e não dá para ficar esperando, né, o tempo da ciência. Vocês vão esperar até quando para tratar os pacientes? Entendeu? Quantas pessoas mais vão precisar morrer nesse país desnecessariamente, sofrendo tanto, essas famílias todas que não vão ter as suas pessoas de volta, entende? É essa questão que você tem que decidir nesse momento. Se você trata um paciente com os dados que já existem, ou se a gente vai esperar todos os estudos randomizados prospectivos, que é o jeito de fazer a medicina fora de uma pandemia. A entrevista está disponível no site da CNN. A polêmica em torno da cloroquina, então, foi recolocada. A gente conversou com alguns atores políticos ao longo dessa semana para entender como é que eles estavam avaliando, né, o impacto do adoecimento do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro teve aquele movimento absolutamente polarizado nas redes, né? Muita gente fazendo postagens contra o presidente, outras pessoas desejando força ao presidente. Claro, como tudo que envolve política no Brasil hoje fica dividido, né? Mas também tem essa coisa de, bom, a postura, a atitude de Jair Bolsonaro na doença pode render dividendos, né? Ampliar sua base política. A maioria das pessoas que eu ouvi disse que não, porque o presidente tem um histórico muito grande de minimizar a pandemia, minimizar o novo coronavírus, minimizar a doença. Até nessa entrevista em que anuncia que está com a Covid-19, ele chega a se afastar e tira a máscara ali num gesto que foi bastante criticado. Os profissionais da CNN que participaram dessa entrevista estão agora em quarentena, aguardando a manifestação de sintomas, enfim, sendo testados, monitorados, para evitar, claro, que se tiverem sido contaminados, possam passar para outras pessoas. Eu acho que só uma observação importante em relação à doutora Nise Yamaguchi, e por que é importante ouvir o que ela tem a dizer e também explorar os pontos de argumentação dela, porque o presidente já chamou ela para ser ouvida mais de uma vez, portanto ela tem ali entrada em quem e conversa com tomadores de decisão do país. O problema na fala da doutora Nise Yamaguchi é que ela diz que nós não podemos esperar todos os estudos. Portanto, ela coloca a recomendação do uso de um medicamento sem os estudos, sem comprovação científica. Existe uma razão para a qual a ciência e os especialistas em saúde adotarem, e aí ao longo de décadas, né, de muitos e muitos anos, protocolos de pesquisa, de autorização para medicamentos. Existe um motivo para isso. É claro que uma pandemia, e a gente está vivendo algo extremamente fora da curva, né? Todos nós, quem está nos ouvindo, ou até quem vai perguntar para os seus pais, não vai se recordar de algo desse tamanho. Ainda assim, vários especialistas, quando se deparam com essa questão, colocam o seguinte dilema. Bem, se mais à frente a gente, de fato, tiver estudos que mostrem que esse é um caminho válido, ótimo, maravilhoso. E se mais pra frente a gente perceber que, na verdade, não era um caminho válido e que a gente teve, por recomendação, sem respaldo científico, vítimas do uso de medicamentos que ainda não tinham a eficiência comprovada. O que se faz com esses casos lá pra trás? É esse o ponto que a gente precisa destacar, acho, sempre. Ótimo, Renata. Com isso, a gente deixa aí a mensagem de que estamos acompanhando, tá todo mundo de olho nos desdobramentos, né, dessa nova fase do Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro em isolamento por conta da Covid-19. Isso ampliou aí, facilitou a manutenção dessa, digamos, desse momento mais cauteloso, né, do presidente, no qual ele tem evitado declarações públicas. Isso se acentuou desde a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, amigo pessoal do presidente Jair Bolsonaro, há mais de 30 anos. Uma outra pauta que a gente não pode deixar de tratar aqui no horário de Brasília é a guerra. A guerra, e não é exagero falar em guerra, que se instalou dentro do Ministério Público Federal depois que Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, enviou seu braço direito ali à Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba para escrutinar o trabalho dos procuradores da Lava Jato no seu nascedouro ali, né? O braço mais conhecido e mais rumoroso da Lava Jato.
Jato. Renata, o que se sucedeu após essa visita da subprocuradora-geral à Força-Tarefa da Lava Jato foi uma guerra de versões e uma ofensiva que está, assim, agora se espraiou para outros ramos do Ministério Público Federal e atinge ali também um outro personagem, Eitel Santiago, que é um procurador, ele estava aposentado e foi nomeado por Aras para um cargo de confiança na estrutura do Ministério Público Federal, secretário-geral, deu uma entrevista para a CNN que foi rebatida pelo Conselho, por integrantes do Conselho Superior do Ministério Público, 4 integrantes, com muita entrada no Ministério Público Federal, pediram que Aras demita Eitel Santiago. Por quê, hein, Renata? Eitel Santiago deu essa entrevista ao apresentador Caio Junqueira, que faz um apanhado de vários pontos de defesa hoje dentro da Procuradoria-Geral da República. Vamos destacar alguns pontos ali, né? Primeiro é o ataque à Lava Jato. Eu acho que a gente pode, a essa altura, falar um ataque. Eitel faz ali várias declarações e muitas delas mirando especificamente a Lava Jato, as forças-tarefas da Lava Jato. Ele diz que houve irregularidades cometidas pelos integrantes da Lava Jato. Ele diz que Rodrigo Janot e Raquel Dodge, que antecederam Augusto Aras no cargo de Procurador-Geral da República, fizeram basicamente vista grossa. Também acusa ambos, né, de terem um desempenho administrativo pífio. Na verdade, a palavra que ele usou foi desempenho fraco, por acomodação e desleixo. Ele também fez ali um histórico sobre o que ele enxerga da origem da corrupção no governo federal, que ele situa no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, que passou ali, portanto, por Lula, Dilma e por Michel Temer. Ele diz, né, que nesses casos os fins justificaram os meios e que houve, abre aspas, subornos de líderes políticos, atos de corrupção, assassinatos de adversários. Sobre Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, que virou desafeto do governo Jair Bolsonaro, ele também teceu várias críticas, chamou Moro de vaidoso, disse que ele fez vista grossa para ilegalidades quando era juiz de primeira instância e estava à frente dos casos da Lava Jato, que ele abandonou a carreira pensando em ser ministro do Supremo Tribunal Federal, que Bolsonaro acabou protegendo e que depois Moro foi desleal e que agora ele tenta entrar na política pela porta dos fundos. E finalmente sobre Jair Bolsonaro, e esses comentários foram motivo de forte reação dentro do Ministério Público, ele faz uma avaliação de que é um bom governo, que Bolsonaro está ali olhando para os pobres e que Deus escolheu Bolsonaro para ser presidente porque, abre aspas, viu alguma sinceridade no coração dele. E o presidente, então, deve confiar na providência divina. E ele ainda dá um recado ali que os que se aproveitam da pandemia para tentar destruir o presidente precisam compreender que foi Deus o responsável pela presença de Bolsonaro no poder. Dorme aí com esse barulho. Isso, claro, inflamou os procuradores. Primeiro que nessa manifestação desses integrantes do Conselho Superior do Ministério Público disseram que Eitel desbordou, é a palavra que eles usam, e muito suas atribuições ao fazer esses juízos aí de valor a respeito desses diversos temas, que ele ali expressa uma posição partidária, político-partidária, o que é vedado a integrantes do Ministério Público, e que ficar calado diante do que foi dito pode passar a imagem de que o MPF é conivente com as opiniões de Eitel Santiago. Então eles pedem Augusto Aras, demita-o. De uma maneira mais polida, eles dizem que é preciso que Aras reavalie a conveniência de deixar Eitel nesse posto. E mais um elemento, esse pedido de demissão de Eitel Santiago ganhou mais adesões, o apoio de 201 procuradores da República que assinam uma carta endereçada ao Procurador-Geral Augusto Aras e também não querem que Eitel siga lá depois de tudo o que ele falou em entrevista à CNN. Mas essa não foi a única manifestação, né, Renata? Eu trouxe essa manifestação dos integrantes do Conselho Superior do Ministério Público e você e Daniel Adjuto trouxeram 2 novas manifestações contra Eitel Santiago, né? Sim, um deles também, um membro do Conselho Superior do Ministério Público, José Hilário Marques Teixeira, que no memorando que ele enviou a Augusto Aras, ele disse ali indicou profunda preocupação com o futuro próximo da instituição e também ali se somou àquela solicitação dos 4 integrantes do conselho, Dani, que você trouxe, que na ocasião, né, falaram ali a oportunidade e conveniência da manutenção de Eitel no cargo. Teixeira
foi além ali nessa carta dele. Ele disse que, diante das declarações de Eitel, começou a haver um clima de desconfiança e desconforto interna e externamente por conta dessas declarações. E que Eitel Santiago externou essas dúvidas sobre a licitude do trabalho dos procuradores da República, o que ele, Teixeira, né, não concorda. E teve também ainda uma manifestação importante, que foi um ofício encaminhado pelo subprocurador-geral Indeburgo Chateaubriand Filho, também a Aras, em que ele diz que as declarações de Eitel são, que ele considera absolutamente equivocadas. Por que essa manifestação de Indeburgo Chateaubriand é importante? Ele foi corregedor entre 2013 e 2017, e ele atualmente também está ali vinculado ao gabinete de Aras. Ele é subprocurador-geral e secretário de Cooperação Internacional. Ele fala que a iniciativa de Eitel é imprópria ao ocupante de cargo da alta administração da casa e poderia sugerir a anuência dos demais participantes da atual gestão, o que não ocorre. Coisa que acho que a gente precisa destacar, Renata, é a reação da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba. O procurador Deltan Dallagnol, que andava mais comedido, deu uma série de entrevistas, né, dizendo que há uma tentativa aí de cessar, de perseguir o combate à corrupção, falando que o compromisso do governo Jair Bolsonaro com o combate da corrupção parece ter sido da boca para fora, e criticando aí a atuação de Augusto Aras. Problema: a Força Tarefa da Lava Jato colecionou ao longo desses anos muitos inimigos na política e também no judiciário. Então há um grupo no Supremo Tribunal Federal, não é segredo para ninguém, que discorda veementemente da forma como a Força Tarefa da Lava Jato conduziu seus trabalhos. Por quê? Coisas que vieram à tona desde que essa guerra foi declarada. Que a Lava Jato teria produzido ali, em meio a seus inquéritos, usado dados de políticos com foro especial, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, por exemplo, fazendo menções incompletas aos seus nomes para que não se percebesse que eles estavam, segundo aí desconfia-se, né, olhando, investigando as atuações, as receitas recebidas eleitoralmente por esses dois personagens por debaixo dos panos. Por quê? Investigação de quem tem foro especial, presidente da Câmara, presidente do Senado, tem de ser feita pela PGR, que é a instância ali adequada, não pelo Ministério Público Federal na primeira instância, onde correu aí a força-tarefa, raia em que corre a força-tarefa da Lava Jato. Esse é um dos exemplos. Então, todas essas pontas que estão sendo levantadas estão sendo alvo de questionamentos formais. Então, há aí a Lava Jato pedindo para a Corregedoria apurar uma suposta tentativa de intervenção de Aras e de sua subprocuradora-geral nos seus trabalhos, mas há, por exemplo, o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil entrando no Conselho Nacional do Ministério Público. Virgem, gente! É muito conselho, mas vai anotando que dá certo. A OAB foi no Conselho Nacional do Ministério Público pedir para que investigue se, de fato, a Lava Jato, por debaixo dos panos, tentou mesmo levantar questões sobre os presidentes da Câmara e do Senado. Então, é um cerco que está sendo feito aí, por enquanto, nessas instâncias restritas ao Ministério Público, mas a história, a experiência nos indica que isso em algum momento será judicializado. E não só isso, né, Dani? Tem Deltan Dallagnol, que virou ali, ele é o chefe, né, da Força Tarefa em Curitiba, mas virou uma das caras públicas, né, da Lava Jato, muito questionado. Tem um caso que, inclusive, você contou no CN 360, que tinha ali uma tendência grande, né, de punição. Sim. A Deltan, acabou saindo da pauta, mas é um caso que também está na mesa, né? Sim, esse cerco, ele está se fechando, né? Aliás, esse caso do Deltan é aquele do famoso PowerPoint. Isso. Todos vão lembrar, um PowerPoint em que vários círculos apontam para Lula, virou meme, virou fantasia de carnaval, virou tudo, tamanho, o sucesso, digamos, e a surpresa que causou em muitos. Muito fora dos padrões de denúncia de Ministério Público Federal, mas enfim, o fato é, como disse uma fonte, está chegando a hora de um acerto de contas com os procedimentos adotados pela Lava Jato, que é uma operação que trouxe inúmeros benefícios ao Brasil, mostrou ali diretores da Petrobras com milhões, não é dezenas, alguns tinham centenas de milhões de reais
ilegais fora do Brasil, desviados ali da Petrobras, então trouxe esse dinheiro de volta, descortinou um mega esquema de corrupção, mas, segundo alguns críticos, para chegar nesse resultado, atropelou diversos requisitos legais para garantir ali um processo correto dentro do que diz a Constituição, com paridade de armas para a defesa e para a acusação. E nesse bolo todo, acima de Deltan Dallagnol, Sérgio Moro aí é a principal estrela, o principal nome da Lava Jato. Então ele também não está fora desse cerco, digamos assim, que vem se fechando em torno da principal operação de combate à corrupção já realizada na história do Brasil. Segue em fogo alto, né, Renata? Talvez aqui valha só uma explicação, um lembrete, como a gente gosta sempre de dar uns passinhos para trás e recorrer ao didatismo. Eles se tornaram essas faces públicas da Lava Jato, mas exerciam papéis muito distintos. Deltan, Ministério Público, investigador, juiz, Sérgio Moro. E esse, inclusive, é um dos pontos de questionamento, foi muito levantado quando veio à tona o que se chamou de vaza-jato, que era a suspeita de comunicações indevidas entre procuradores, Ministério Público e o juiz encarregado de julgar, afinal, provas e argumentos de defesa. Isso, porque a Procuradoria é o que a gente chama aí de parte no processo. O nosso debatedor aqui, Augusto de Arruda Botelho, encontrou uma forma muito simples de explicar o que isso significa. Eu achei legal, achei interessante, porque dá para traduzir qual é aí a chave dos que criticam essa proximidade, como falou a Renata. Imagine que você está numa disputa de guarda pelo seu filho. Você versus seu marido, você versus sua mulher. Ex-mulher e ex-marido, enfim. E aí você tem o juiz da causa. A mulher e o marido, a ex-mulher e o ex-marido são partes nesse processo, ou seja, cada um defende ali seus interesses. Quando você olha para o jogo da política, o Ministério Público, os procuradores são parte no processo. Eles defendem ali o interesse público, né? Em tese, é isso. E aí, do outro lado, estão os alvos da operação. Pois muito bem. Imagine que você, no meio dessa disputa por guarda, pega ali, para ficar em um caso, uma comunicação do juiz da causa com seu ex-marido ou sua ex-mulher dizendo: olha, eu tenho uma testemunha aqui, entrou em contato comigo uma testemunha que pode te ajudar a provar que é você quem tem que ficar com a guarda do seu filho. Tá aqui o contato, melhor você pedir para o seu advogado procurar. E aí, depois você ainda responde, fala: olha, fui atrás, mas a testemunha deu para trás, é melhor a gente oficializar aí esse chamado a essa testemunha para o processo. Grosso modo, isso aconteceu ali num dos casos envolvendo o ex-presidente Lula. Há, na Vaza Jato, uma comunicação. O ex-juiz Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol nunca reconheceram a autenticidade desse material, mas também não tem como questionar formalmente, até porque alguns atos processuais coincidem com o que está relatado nas mensagens. Mas, enfim, isso aconteceu em um dos casos relacionados ao ex-presidente Lula, uma comunicação entre o juiz indicando uma testemunha para o Ministério Público Federal. Isso ilustra um pouquinho a confusão que está instalada ali na Lava Jato, porque, como a Renata disse, o juiz da causa, por determinação da Constituição, é um pilar no Estado Democrático de Direito. Ele tem que ser isento. Ele não pode ter envolvimento com qualquer das partes. Por quê? Senão você acaba com a tal da paridade de armas, que é defesa e acusação terem o mesmo espaço para apresentar seus argumentos, possibilitando que o juiz tome, assim, a sua decisão. É muita briga, né, Renata? É muita confusão para a gente seguir acompanhando de perto. Exato. Eu acho que só um arremate à complexidade desse caso, que não cabe, obviamente, num episódio de um podcast, é que além desses elementos, dessas revisões, e são necessárias mesmo, esse escrutínio, né, de um caso que tomou uma proporção tão grande como a que tomou, é que as decisões depois passaram por outras instâncias, né? Então, a gente tem esse elemento a mais de complexidade. Decisões tomadas... E foram ratificadas, no caso do ex-presidente Lula. É importante mesmo esse ponto. Foram confirmadas. E de diversos outros, né? Outras decisões foram confirmadas por outras instâncias. O que isso
quer dizer que outras autoridades do Poder Judiciário se debruçaram sobre depoimentos, provas e chegaram à mesma conclusão que Moro. Não todas, a gente teve revisões também. Mas assim, é só pra gente lembrar que é complexo a beça. Ponto importante mesmo, Renata, e aí só para fazer aquele arremate do arremate, que entra essa discussão do PowerPoint, né? Porque a força da comunicação da Lava Jato e a penetração que ela conseguiu na imprensa, né, com divulgação quase em tempo real de suas ações, algumas dessas ações questionadas juridicamente pela espetaculosidade, digamos assim, é uma das armas que foi apontada para, digamos, o convencimento social de que aquilo não poderia ser parado e que criou-se ali, em diversos setores da sociedade, inclusive no judiciário, um grau muito elevado de tolerância com eventuais abusos. É o caso, por exemplo, do PowerPoint do Lula, que aponta ali o Lula como o chefe desse esquema, dessa organização criminosa que desviou milhões de reais. Você tinha lá o tal do Barusco, mais de 300 milhões no exterior, e o Lula é condenado pela reforma de um apartamento no Guarujá, como disse Fernando Haddad no Roda Viva, um muquifo. Ou o do Eduardo Paes também, né, Renata, flagrado num grampo, o ex-prefeito do Rio, ele diz ali num grampo da Lava Jato. Agora, da próxima vez, o senhor me para com essa vida de pobre, com essa tua alma de pobre, comprando esses barcos de merda, sítiozinho vagabundo, que é puto para o senhor, alma de pobre. Todo mundo que fala aqui no Rio, eu falo o seguinte, ó, imagina, se fosse aqui no Rio, esse sítio dele, não é em Petrópolis, não é em Itaipava, é como se fosse em Maricá. É uma merda de lugar, pô. Esse barquinho dele é em São Pedro da Aldeia, Araruama, não é em Búzios nem Ângulo. É um cafona, que o senhor não perdeu essa sua alma de pobre. E atenção, nós conseguimos vencer o roteirista de Brasil desta vez. Saiu uma bomba, uma decisão no fim da tarde desta quinta-feira. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, atenção, determinou, ordenou, mandou que as forças-tarefas da Lava Jato em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro encaminhem toda a sua base de dados para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Isso se conecta com a discussão que a gente travou aqui mais cedo a respeito daquela posse de material que poderia, por exemplo, fomentar investigações contra procuradores e também contra o ex-juiz Sérgio Moro. Foi uma derrota retumbante da Lava Jato no fim da tarde desta quinta e a gente conseguiu vir aqui, eu, Dani Lima, Renata, atualizar essa informação para vocês. Aí você pode pensar, então a briga acabou agora, né? Não, querido, acabou de começar, porque a força-tarefa da Lava Jato nunca sofreu qualquer tipo de derrota, ainda mais uma desse tamanho, quieta. Então você pode esperar manifestações incisivas dos investigadores e recursos. Por quê? Quem deveria relatar esse pedido, essa ordem aí dada por Toffoli, era o ministro Edson Fachin. É ele que é o relator, ou seja, é ele o ministro que cuida de Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Como aconteceu esse pedido no recesso, né? Então, Dias Toffoli, o presidente da corte, é quem responde por pedidos urgentes durante o recesso do judiciário. Então, Toffoli, além de tudo, deu digamos assim, passou a mão num processo que era de Edson Fachin, um ministro que, se você acompanha um pouquinho de Supremo, você sabe, é muito mais simpático às investigações da Lava Jato e tem mantido a maioria dos pedidos, tem atendido, né, tem uma tendência de atender os pedidos dos procuradores do que Dias Toffoli. Então, prepara, porque esta é uma decisão que tem potencial, inclusive, para voltar a dividir o Supremo, que antes estava ali atuando em uníssono, dizendo defender a democracia. E para não dizer que a gente não falou da outra grande notícia, sim, o presidente dessa vez do Superior Tribunal de Justiça também deu uma decisão liminar, pegando um processo que era do coleguinha porque está no recesso, favorecendo quem? Fabrício Queiroz. Queiroz vai sair da cadeia e vai para casa. Quem decidiu foi o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha. Bom, é muita confusão, como você sabe, como você está acompanhando aqui, e isso só reforça o meu pedido para que na próxima quinta você bata seu cartão aqui no horário de Brasília, acompanhando todos os bastidores das inúmeras crises que se desenrolam no cenário político do nosso país. Renata, um prazer conversar de novo com você por aqui.
você? Olha, na próxima quinta acho que eu vou chegar pra você e vou falar, Dani, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de iogurteira top term? Porque tá difícil. Maravilhoso! Agora essa referência aí entrega a idade. Os jovens vão ter que dar um Google pra descobrir. Eu sempre quis ter uma iogurteira. Tá aí a minha oportunidade de comprar agora que trabalho. Renata, até quinta que vem. Até, Dani. Até lá, ouvintes do Horário de Brasília. Até quinta. Um beijo.